O Flamengo, que chegou ao topo da tabela da competição. E tem também Flamengo e Botafogo brigando por joia argentina. Tem também informação sobre Jorginho. Enfim, a novela chegou ao fim. E tem também retorno de 2 jogadores à lista de relacionados. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. E chegou ao fim o primeiro semestre do Flamengo. O Flamengo atingiu todas as metas, ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca, chega para a disputa desse Mundial de Clubes, líder do Campeonato Brasileiro. Óbvio que a campanha na Libertadores poderia ter sido muito melhor, para mim fica o ponto negativo do Flamengo, mas acabou passando e vou te falar que teve até sorte, se a gente for olhar ali os confrontos, o caminho do Flamengo, o Flamengo ainda teve sorte nesse sentido, embora tenha passado em segundo e vai sempre decidir fora de casa. Mas o caminho do Flamengo não é complicado não, pelo contrário, é mais difícil do que a LDU, por exemplo, que passou em primeiro no grupo do Flamengo. E já que a gente está falando de Libertadores, vamos logo falar sobre esse confronto na Libertadores. Teve o sorteio hoje, o Flamengo pegando o Internacional. Internacional traz boas recordações, né? Eu lembro de 2019, logicamente vem logo de cara 2019, quando o Flamengo passou pelo Internacional nas quartas de final da Libertadores em 2019. Naquele ano acabou sendo campeão em Lima, inclusive. Final, local que vai receber a final da Libertadores esse ano. E o chaveamento permite que seja Flamengo e River Plate novamente na final. Hoje lá no SBT Sport Rio a gente fez uma projeção ali. E quando a gente fala projeção, gente, lembrando, a disputa das oitavas de final da Libertadores vai ser daqui a 2 meses, em agosto. Ou seja, até lá muita coisa vai acontecer, tanto para o Flamengo quanto para os adversários do Flamengo. Por exemplo, o Internacional teve uma notícia terrível hoje. O Fernando, volante, teve um sério problema no joelho, vai ficar 5 meses longe dos gramados. Desfalca o Flamengo, mas obviamente o Internacional vai buscar no mercado uma reposição à altura esse jogador. Muita coisa vai mudar, mas a gente fez uma projeção ali. Eu vi Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores da América. Vocês chegaram a fazer essa projeção, queria saber a opinião de vocês. Eu acho que vai dar Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores esse ano. E assim, o Flamengo vive um grande momento, gente. O futebol exibido diante do Fortaleza, óbvio, estamos falando de um Fortaleza que está vivendo um dos piores momentos, se não o pior momento desde a chegada do Vojvoda, mas o Flamengo soube tirar proveito. O Fortaleza está encarando vários clubes aí. Quem aplicou 5-0? E podendo ser mais. Varela está jogando muita bola. O que Léo Ortiz joga é um absurdo. Luiz Araújo comendo a bola. Inclusive, quem seguiu minha dica se deu bem, tá? Lá na KTO, Flamengo ganhando sem sofrer gol, com o Luiz Araújo marcando. Se deu bem. Então, o Flamengo vive um grande momento. Chega muito bem para a disputa do Super Mundial. E o fato de ter pego o Internacional, eu queria pegar a LDU. E eu vou contextualizar. Como o Flamengo decide fora de casa, a LDU, por ser altitude, o Flamengo faria o placar em casa, no Maracanã, e depois na altitude seguraria a classificação. Flamengo Internacional é jogo aberto, gente. São 2 clubes grandes brasileiros que se conhecem bastante. Vai ser jogo pau a pau. Óbvio que hoje o Flamengo é favorito, mas daqui a 2 meses a história pode mudar. Tal como acontece na Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro deu sorteio hoje. O Flamengo vai decidir fora de casa também nessa competição. Mas assim, gente, sendo bem sincero, Copa do Brasil é terceira meta do Flamengo na temporada. Seria nenhum absurdo se o Flamengo, no meio dessas competições aí, acabasse poupando na Copa do Brasil, mesmo sendo oitavas de final. E se isso acontecer, você, torcedor, você não pode reclamar. Pelo contrário, o Flamengo está priorizando nitidamente, não é só no discurso, Campeonato Brasileiro e depois a Libertadores. Vocês acham que é por acaso esse desvelamento de atuação no Brasileiro para a Libertadores? Claro que não. Tem um pouco disso também, de priorizar a competição nacional, o Campeonato Brasileiro, o que, repito, não é nenhum absurdo, muito pelo contrário. Galera, mudando de assunto, o Gonzalo Plata, mesmo não tendo condições de jogo, se apresentou à seleção equatoriana. Eu vou ser bem sincero, se ele entrar em campo, será um dos maiores absurdos, e aí o jogador ele precisa ser cobrado, porque o jogador, eu assim, entre aspas, entendi a situação dele.
O Flamengo não pode aplicar nenhuma multa. O Flamengo chamou a atenção do atleta, mesmo sendo o atleta comunicando o Flamengo da visita do departamento médico da seleção do Equador à casa dele para fazer procedimentos no joelho, a revelia do Flamengo. Entendo isso tudo, mas o jogador ele tem que virar para o departamento médico da seleção dele e falar: eu não tenho condições de jogo, se eu entrar em campo vai ser pior. E a seleção equatoriana encara o Brasil no dia 5 e no dia 10 eu esqueci agora. São 2 jogos nessa data FIFA, dia 5 e dia 10. Dia 10, faltando 6 dias para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. Imagina se acontece alguma coisa com o Gonzalo Plata e o Flamengo vem preparando esse jogador há muito tempo para ele ficar 100% nessa competição internacional. Eu vou considerar um absurdo se ele entrar em campo e o Flamengo precisará fazer algo se isso acontecer. Para finalizar nosso vídeo, galera, Álvaro Montoro, jogador que o Botafogo está contratando. Flamengo tentou ou não a contratação desse atleta? Eu vou trazer as versões. O Vélez, clube que o Álvaro Montoro, para quem não sabe, é um jogador promessa do futebol argentino, tá? Tratado como o novo Thiago Almada, até porque o Thiago Almada também saiu lá do Vélez. Então o Botafogo está encaminhando a contratação desse atleta. E dirigentes do Vélez garantem que o Flamengo entrou em contato no sábado à noite, tentando atravessar, entre aspas, querendo saber se a negociação com o Botafogo já estava concretizada, porque é um jogador que os interessa. E aí a resposta que foi dada a gente está vendendo o jogador por tanto, que é 9 milhões de dólares por 80%. Vocês topam? O Flamengo falou: a gente topa, mas a gente não paga esse valor, a gente paga menos num fluxo de pagamento que seja melhor para vocês. Aí o Vélez não falou mais nada. Hoje a gente trouxe essa informação e o Flamengo alega que o Vélez foi quem ofereceu o jogador ao Flamengo, porque não confia no pagamento do Botafogo e gostaria de vender para o Flamengo. Então fica essa guerra de versões e eu estou trazendo aqui, eu como jornalista, eu ouço todos os lados. O Botafogo entende que o negócio está bem encaminhado, o Vélez alega isso, o Flamengo alega isso. Resta saber quem está falando a verdade. Quem está falando a verdade, nós nunca saberemos, porque nos bastidores da bola muita coisa acontece. Eu não duvido, tá, que o Vélez tenha feito isso. Pelo contrário, eles devem estar lendo aí uma enxurrada de notícias envolvendo a SAF do Botafogo, do John Textor, e devem estar com receio sim. O Flamengo, através de uma nota oficial, não citou o nome do Álvaro Montoro, falou sobre especulações no mercado e disse que já tem os nomes traçados para possíveis contratações. Pessoal, e a qualquer momento o Jorginho pode assinar com o Flamengo, o Jorginho que casou na Itália, vai ter alguns dias de lua de mel e se apresenta ao Flamengo nesse final de semana para fazer exames e tal, e iniciar os trabalhos como jogador rubro-negro e assim representar o Flamengo na disputa do Mundial de Clubes, que começa para o Flamengo no dia 16 de junho. Galera, como eu disse, a gente já sabe aí quem vai ser o time que vai entrar no lugar do Leão. Los Angeles FC e América do México se enfrentaram. Eu vou ser bem sincero, eu estava torcendo para ser o América do México, porque o América do México me fez sofrer muito um dia, num passado recente, e eu gostaria de encará-los novamente para ter a revanche, mas não será dessa vez, porque quem vai entrar no grupo do Flamengo é o Los Angeles FC. Eles bateram o América do México com gol do Igor Jesus, volante cria das categorias de base do Flamengo. Inclusive o Flamengo ainda não recebeu nada da venda do jogador, está na FIFA, porque ele foi vendido ao Estrela Amadora de Portugal. A Estrela Amadora depois vendeu para o Los Angeles FC. O Flamengo tinha direito na venda, obviamente, para o Estrela Amadora, e depois do Estrela Amadora para o Los Angeles FC. E até agora nada, e o Flamengo está na FIFA em busca desse dinheiro. E aí, pessoal, a gente já sabe como é que vai ficar a tabela do Flamengo no Super Mundial. Vou trazer aqui para vocês. Estou pegando aqui, lembrando que o Flamengo estreia no dia 16 de junho, tá? Contra o Esperance, e aí depois no dia 20 de junho. Esse jogo da estreia, 10 horas da noite, horário de Brasília. Flamengo e Chelsea no dia 20 de junho, 3 horas da tarde. E Los Angeles FC e Flamengo, dia 24 de junho, uma terça-feira, 10 horas da noite. Isso tudo, horário de Brasília. Então, tá aí. Los Angeles FC, portanto, encara o Flamengo. E o Flamengo, repito, tem jogo logo mais, jogo que eu acho que o Flamengo tem plenas condições de vencer. Fortaleza não vive o melhor momento, muito pelo contrário, vive o pior momento
desde que o Vojvoda assumiu a equipe do Fortaleza. Muita gente pedindo a saída do Vojvoda ainda, o que eu já acho um absurdo. Mas enfim, o Flamengo tem que vencer o Fortaleza se quiser chegar ao Super Mundial, líder do Campeonato Brasileiro. Por quê? Palmeiras e Cruzeiro vão se enfrentar e não é nenhum absurdo a gente pensar que o Cruzeiro vai vencer o Palmeiras, porque o Cruzeiro vive um grande momento. Cruzeiro vencendo o Palmeiras, ou até mesmo empatando, o Flamengo vencendo o Fortaleza, termina na liderança do Campeonato Brasileiro nessa parada para o Super Mundial. E aí o Flamengo vai ter o retorno de dois jogadores extremamente importantes. Vinha e Pulgar estão de volta à lista de relacionados. O Vinha não entra em campo desde o dia 11 de agosto, ou seja, muitos meses aí que ele está ausente, cerca de 10 meses, e agora está de volta à lista de relacionados. Não sei se ele vai entrar em campo, depende muito das circunstâncias do jogo, mas só de ele estar ali, vivendo no ambiente, estando apto a entrar em campo, caso o Felipe Luiz entenda que ele tenha que disputar o jogo, já é bom demais. Ele vai sentir novamente o clima de um jogo, de bastidores, de torcida gritando o nome dele, provavelmente, e é um jogador extremamente importante. Eu gosto demais do Vinha, fica a torcida para que ele retorne bem, porque a gente sabe, depois de uma lesão, na verdade ele sofreu 2 lesões graves, né? Na tíbia e no joelho. No joelho foi uma lesão multiligamentar, ainda teve a lesão da tíbia, então fica sempre a dúvida de como o jogador vai retornar, mas torcer para ele voltar ainda melhor. Boa sorte, Vinha, no seu retorno. E o Pulgar também está de volta. Esse não ficou muito tempo fora, menos de um mês, mas é um jogador que faz muita falta. Para mim, é titular absoluto no meio de campo do Flamengo. E obviamente ele retornando agora já pega, se ele jogar, né, alguns minutos, pelo menos já pega um ritmo de jogo para encarar o Super Mundial. São 3 jogos importantes. Veneza, que está criando expectativa? Claro que não, gente. Não estou criando nenhuma expectativa no Super Mundial. Não acredito em nenhum brasileiro conquistando o título do Super Mundial. Mas eu acho que o Flamengo tem condições de passar para a próxima fase, no grupo que está. Não é nenhum absurdo o Flamengo vencer o Los Angeles, não é nenhum absurdo o Flamengo vencer o Esperance, não é nenhum absurdo o Flamengo empatar com o Chelsea, porque a gente não sabe como que os grandes clubes vão levar essa competição, uma espécie de pré-temporada, vou dar um exemplo aqui, mal comparando, como o Flamengo levou o Campeonato Carioca, os grandes clubes da Europa podem levar dessa maneira o Super Mundial. Ainda bem que o Flamengo não está no grupo do PSG, né? Porque quem assistiu a final da Champions League pôde ver que o PSG está comendo a bola, engoliu a Inter de Milão, nada mais nada menos, 5-0, cara, bizarro. Como joga o Vitinha no meio de campo do PSG, pô, que jogador, cara. Mas enfim, dito isso, fica esses 2 jogadores aí relacionados, o retorno desses 2 jogadores. Vamos agora falar do principal assunto do vídeo. Jorginho, enfim, o último capítulo dessa novela. No vídeo anterior, inclusive, gente, obrigado pela enxurrada de mensagens que eu venho recebendo, de carinho, de atenção, dizendo que novas oportunidades virão. Obrigado demais, obrigado demais. E é isso, gente, o show tem que continuar. Aconteceu. Eu fico muito feliz de saber que eu estou conseguindo lidar com essa forma, porque mostra uma maturidade, acima de tudo espiritual, uma maturidade também na vida. Se fosse em outros momentos, eu estaria até agora me sentindo triste, acabado, destruído, pessimista, mas não, cara, o show tem que continuar, a vida tem que continuar. Aconteceu, não era para ser, levei como um livramento e assim vai ser. E repito, novas oportunidades virão, seja o que Deus quiser. Vamos falar do Jorginho? Vamos lá, último capítulo dessa novela. No vídeo anterior a gente trouxe aqui que para ele fazer parte do Super Mundial do Flamengo, estar apto a entrar em campo, ele precisaria resolver a questão contratual com o Arsenal. Qual era a questão contratual? Os 6 milhões de reais. Na verdade, para ser mais exato, 800 mil libras que ele tem a receber de bonificação do Arsenal. E para ele rescindir com o Arsenal, ele teria que abrir mão desse valor ou o Arsenal pagar e ainda rescindir o contrato, o que o Arsenal não queria fazer. Ou o Flamengo assumir esse valor, o que o Flamengo também não queria fazer. O que aconteceu? O jogador virou para os seus representantes e falou: olha só, eu quero abrir mão desse valor aí, não faço questão mais, beleza, quero estar com o Flamengo no Super Mundial, faço questão de estar com o Flamengo no Super Mundial, e agora ele vai rescindir com o Arsenal. Ou seja, ele abriu mão dos 800 mil libras
que ele tem a receber, o que dá 6 milhões de reais na cotação de hoje. Ele abriu mão desse valor, vai rescindir com o Arsenal, vai assinar com o Flamengo e vai fazer parte do grupo do Flamengo que vai viajar para o Super Mundial. Nesse momento, ele está na Itália, onde ele vai casar, e aí ele vai ter alguns dias de lua de mel, digamos assim, e ele se apresenta ao Flamengo ou no sábado ou no domingo, ainda não está definido. Mas o que uma pessoa do Flamengo me disse foi isso, no final de semana, sábado ou domingo, ele desembarca no Rio de Janeiro e se apresenta para nós aqui para começar os trabalhos. Mas é isso, ele está muito próximo de assinar. Venê, mas se ele está viajando no casamento, como é que ele vai assinar? Vai ser tudo digital, assinatura digital, e é bem possível fazer isso. Você, por exemplo, eu quando eu fecho alguns acordos, digamos assim, eu assino digital também, porque geralmente as empresas não são do Rio de Janeiro, dá para assinar de maneira digital. E é isso, e assim vai ser o último capítulo com um final feliz para todo mundo. Venê, você acha que ele está abrindo mão ou o Flamengo vai diluir esse valor? Gente, a pessoa do Flamengo me garantiu que o Flamengo não vai pagar mais nada do que havia acordado com o Jorginho. Não tem nada de diluir, isso aí é uma questão do Jorginho com o Arsenal junto com seus representantes. Ele abriu mão e é por isso que ele vai assinar com o Flamengo para poder fazer parte. Venê, mas se não desse certo, o que iria acontecer? Ele só iria poder assinar com o Flamengo um contrato a partir do dia 1º de julho, porque o vínculo dele com o Arsenal iria até o dia 30 de junho. E agora ele rescindindo com o Arsenal, ele pode assinar com o Flamengo. E, por exemplo, vou dar um exemplo, hoje é dia 1º de junho, se ele rescindir com o Arsenal hoje é 1º de junho, ele já pode assinar um contrato com o Flamengo valendo a partir do dia 2 de junho, porque tem a janela de transferência que a FIFA abriu aí para os clubes que estão disputando o Super Mundial. Então, é isso, é torcer para que essa assinatura saia ainda hoje, em breve, e a gente vai mantendo vocês informados. O Flamengo está vivendo um momento simplesmente eletrizante. Depois de reconquistar a liderança do Campeonato Brasileiro com uma goleada absurda de 5-0 sobre o Fortaleza, o foco agora muda completamente para um dos maiores desafios da história do clube, a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que acontece em solo americano. E, meu amigo, se você acha que esse time está de brincadeira, pode esquecer. O planejamento já foi traçado e é coisa de quem quer, e muito, levantar esse troféu inédito. Depois de uma verdadeira maratona de 19 jogos em apenas 65 dias, sem sequer uma semana cheia para respirar, a diretoria e a comissão técnica decidiram dar aquele merecido descanso para os jogadores. São 4 dias de folga para recuperar as energias, recarregar as baterias e, claro, matar a saudade da família antes de encarar essa missão gigante que vem pela frente. E olha, enquanto os jogadores aproveitam esse tempinho, o técnico Felipe Luiz já está ligado no 220V, analisando cada detalhe dos adversários que o Flamengo vai encarar no Mundial. E ele foi claro na coletiva. Esse elenco não chegou até aqui por acaso. Líder do Brasileirão, dono do melhor ataque, da melhor defesa e com a confiança lá em cima, o Mengão se sente pronto, preparado e determinado para fazer história mais uma vez. A reapresentação do elenco acontece na quinta-feira, no Ninho do Urubu, mas calma que ainda vai ter mais uma folguinha no domingo. A partir daí, começa uma sequência pesada de treinos, quinta, sexta, sábado, e depois na segunda, terça e quarta, dia do embarque pro sonho americano. A delegação rubro-negra viaja em voo fretado na quarta noite rumo a Atlantic City, nos Estados Unidos, que será a base do Flamengo durante essa primeira fase do Mundial. Detalhe importante, essa viagem foi adiada em um dia para garantir que todo mundo esteja junto. Isso porque o Mengão tem nada menos que 10 jogadores convocados para essa data FIFA. Olha só essa lista de peso: Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro e Gerson defendendo a seleção brasileira principal. Arrascaeta e Varela com o Uruguai. Plata representando o Equador. E ainda os jovens promissores João Vitor e Matheus Gonçalves, que estão com a seleção brasileira sub-20. E, claro, tem um nome que pode desembarcar junto nessa viagem para já chegar fazendo barulho: Jorginho. O volante está com tudo encaminhado para ser o reforço de peso do Flamengo no Mundial. Assim que chegarem em Atlantic City, nada de descanso. O elenco já vai direto pro campo, fazendo seu primeiro treino ainda na tarde da quinta-feira, usando as estruturas da Universidade de Stockton, que foram escolhidas a dedo pela comissão técnica. O planejamento é estratégico e muito bem pensado. Nos dias dos jogos, o Flamengo sai de ônibus até a Filadélfia, cidade que vai sediar os 2 primeiros confrontos do Mengão na competição, contra o Esperance, da Tunísia, e logo depois, contra o gigante Chelsea. E segura essa, se tudo der certo e o Flamengo avançar, o terceiro jogo, aquele que pode ser o da glória eterna, acontece em Orlando, contra o Los Angeles FC.
A expectativa é gigante, a nação está em estado de alerta e a missão é clara: fazer história, quebrar paradigmas e mostrar para o mundo que o Flamengo não veio a passeio, veio para ser campeão.